é sobre morfologia da raiz, uma continuação de uma sequência de videoaulas sobre o reino plant. A gente viu em angiospermas, a angiosperma, que é a maioria das plantas, ela é dividida entre raiz, caule, folha, fruto e flor. Então, a ideia é que nesses vídeos a gente veja a morfologia de cada um desses componentes. E a raiz, na verdade, ela já é encontrada no embrião. Essa raizinha, ela é chamada de radícula e ela é a primeira a sair na hora da germinação da semente. Tanto na germinação epígea quanto a germinação hipógea, o primeiro que vai sair são as raízes. A grande diferença entre a germinação epígea e a hipógea é que a germinação epígea, quando tem a germinação, a saída das raízes, e você começa a ter a germinação da planta, o cotilédone é observável porque ele fica do lado de fora, ou seja, acima da superfície do solo. Já na germinação hipógea, como é o caso do milho, da ervilha, você não consegue visualizar o cotilédone porque ele fica embaixo do solo, embaixo da superfície do solo. Então, quais são as características da raiz? Geralmente é um órgão aclorofilado, ele não possui clorofila. Se geralmente as raízes elas estão localizadas embaixo da superfície do solo, onde não há radiação solar, não tem por que elas terem clorofila. E a função da raiz é fixação da planta, para que a planta não caia, e absorção da água e sais minerais para a realização da fotossíntese. Existem vários tipos de raízes. Aqui a gente coloca as principais. Temos aqui as subterrâneas, que são as mais conhecidas. Temos 3 tipos de subterrâneas, as axiais, adventícias e tuberosas. Temos as aéreas, que temos 5 tipos, as escoras, tabulares, grampiformes, pneumatóforos e austórios, e as aquáticas. Bom, vamos às raízes subterrâneas. O nome é raiz subterrânea porque ela fica embaixo da superfície do solo. Então, temos 3 tipos. A primeira se chama pivotante ou axial e provavelmente a mais conhecida por vocês, né? Você tem uma raiz principal e outras raízes laterais secundárias, tá? Então, aqui dá para ver direitinho, né? Quando a gente geralmente desenha uma raiz, a gente desenha essa daqui, que é a pivotante ou axial. Uma raiz mais grossa no meio e saindo dela temos outras pequenas raízes. Essas raízes, elas têm alguns componentes que a gente chama de zonas. Lá na ponta dela, a gente tem o que a gente chama de coifa, que é como se fosse uma cápsula protetora. Porque como a raiz ela cresce para baixo, ela fica empurrando o solo, tem que existir alguma proteção nessas raízes, uma vez que esse contato é direto. Então, existe a coifa para proteger a ponta da raiz. Acima da coifa temos uma zona, uma região que a gente chama de zona lisa, onde há o crescimento propriamente dito da raiz, que é onde tem o maior número de células em mitose, em crescimento, tanto em crescimento de número quanto de tamanho, uma vez que há muito alongamento celular. Acima da zona lisa, temos a zona pilífera, onde tem vários pelos absorventes de água e sais minerais, para aumentar a superfície de contato da raiz. E acima dela, temos a zona de ramificação, onde há o crescimento dessas raízes laterais. Também elas são maiores do que as raízes são maiores do que esses pelos, né? São mais grossos, mas também tem o objetivo de absorver água e sais minerais. O segundo tipo de raiz subterrânea é também chamado de fascicular. Ela é muito encontrada em monocotiledôneos, por exemplo, o milho, a cana-de-açúcar. Então, ela não tem uma raiz principal e as laterais. Todas elas são muito parecidas, é como se todas elas fossem laterais. E por último, nas raízes subterrâneas, temos as raízes tuberosas, que são aquelas que são ricas em substâncias nutritivas. Então, temos a cenoura, a batata doce, o nabo, a mandioca, o rabanete e a beterraba. Não confundir batata doce com batata, aquela batata inglesa que a gente come, tá? Batata doce é raiz,
batata, a batata inglesa, né? É caule. Então, essas daqui são as raízes. Depois das raízes subterrâneas, temos as raízes aéreas, que elas são encontradas acima da superfície dos solos. Um tipo de raiz aérea é de suporte ou escora. É como se tivesse várias raízes literalmente escorando a planta. É como se fossem várias estacas. Geralmente, quando o solo ele é muito pantanoso ou muito arenoso, que é muito difícil a fixação dessa planta, você tem aí a presença dessas raízes de suporte ou raízes escoras. O outro tipo são as raízes tabulares. O nome dela é tabular justamente porque elas parecem tábuas. Elas são muito encontradas, tá? Em vários lugares, com certeza cada um de vocês já encontrou essas raízes tabulares. Parecem banquinhos, né? Onde você pode encostar na árvore. E ela também auxilia na sustentação da planta. Outra raiz aérea encontrada é a grampiforme. Ela tem como se fosse grampiforme porque ela tem essa forma de grampos, tá? E ela fixa a planta. Uma observação que a gente tem que fazer é que apesar dela fixar a planta em outras superfícies, ou às vezes até em outras plantas, né? Ela não é uma raiz parasita. Ela não rouba nem água, nem sais minerais, nem o produto da fotossíntese de outras plantas. Ela simplesmente é um grampo só como se fosse uma ventosa. Ela só encosta ali para a planta conseguir ficar mais ereta, ficar mais presa. Mas ela não danifica a superfície. Aqui temos as raízes respiratórias ou pneumatóforos. Quando você vai em algum mangue, quando você encontra como se fosse vários palitos ou várias estacas no chão, na verdade aquilo são raízes. Muitas vezes em solos com pouco oxigênio, que a raiz não encontra oxigênio suficiente para a planta, ela aparece com essas raízes, né, que estouram o solo e vão para a superfície, justamente para a planta, no caso a raiz, conseguir respirar. Por isso, pneumatóforo, pneumo de ar. E aqui temos as raízes aéreas que a gente chama de sugadoras ou austórios. E essas sim são raízes parasitas. Elas podem penetrar na planta e aí elas podem tirar a seiva. Ou elas retiram a seiva bruta, que é a água e sais minerais, ou elas retiram a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese. Quando ela retira só a seiva bruta, que é a água e sais minerais, a gente vai chamar esse austório de hemiparasita. Hemi que significa semi. Ela não retira tudo da planta. Então, é o caso da erva de passarinho. Já no caso da holoparasita, é aquela que consegue sugar a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese. Então, geralmente, essa raiz ou essa planta, ela é aclorofilada, ela não tem clorofila. Por quê? Porque ela não precisa fazer a fotossíntese uma vez que o hospedeiro faz por ela. Então, ela rouba esse produto da fotossíntese de outra planta. É o caso do cipó chumbo. E por último, temos as raízes aquáticas. As raízes aquáticas, elas ficam dentro d'água. Então, elas têm células especiais que a gente chama de parênquimas, que elas estocam oxigênio, por isso o nome parênquima aerífero. E elas ajudam principalmente na flutuação das plantas.